Olá, vamos então agora falar sobre a junção PN, que é quando nós colocamos em contato um semicondutor dopado tipo N e um semicondutor dopado tipo P. É uma junção feita de maneira apropriada em laboratório. E o que acontece? O lado N ele tem muitos elétrons que foram doados. O lado P tem muitos buracos, devido aos elétrons que foram aceitados pela impureza, aceitos pela impureza. Então, quando essas duas junções se juntam, quando essas duas partes se juntam, elas acontecem a mesma coisa que acontece num gás, por exemplo, quando a gente abre uma parede que separa dois tipos de gás. Né? Cada um tende a se difundir para ocupar todo o espaço. Né? No caso do gás, eles acabam se misturando. Então, o que acontece aqui? Muitos elétrons do lado N vão passar para o lado P e muitos buracos do lado P vão passar para o lado N, os elétrons devido à dopagem e os buracos devido à dopagem. Então, isso gera uma corrente de difusão que está do lado, né, já que os elétrons passam para lá, para a esquerda, os buracos para a direita, a corrente de difusão está para a direita. E isso vai fazer com que, bem, os elétrons na junção PN, como nós falamos no vídeo anterior, no semicondutor tipo N, ele tem muitos elétrons, mas e tem os íons, os que doaram aquele elétron, eles ficam positivos, mas o semicondutor como um todo é neutro. Assim como do lado P, os íons são negativos, mas tem os buracos que estão ali, o semicondutor como um todo ele é neutro. Só que quando isso acontece, a difusão acontece, os elétrons aqui estão abandonando os seus íons positivos e os buracos estão abandonando aquele átomo de onde os átomos, né, que ficaram negativos. Dessa forma, acaba havendo um acúmulo de cargas negativas do lado P e de cargas positivas do lado N. Né? Então, isso gera um potencial, que vai ser uma diferença de potencial entre os lados P e N. Assim, né, temos essa diferença de potencial e como as cargas não têm muita mobilidade, né, essas cargas vão se acumular aqui e outros elétrons que se aproximarem não vão conseguir mais passar porque aqui está altamente negativo e o mesmo com os buracos não vão conseguir mais vir para cá porque já está muito positivo aqui. Então, isso gera uma zona que nós chamamos de zona de depressão, porque aqui no meio vai acabar não entrando mais cargas. Só que esses elétrons do lado N que migraram e os buracos do lado P que migraram, eles são devido à dopagem de cada um dos lados. Mas a gente tem que lembrar que, além de tudo, os semicondutores também têm um comportamento intrínseco de um semicondutor, que é a formação de pares elétron-buraco. Os portadores devido à dopagem, eles são portadores em maioria, porque eles são muitos portadores. E os pares elétron-buraco, eles são portadores em minoria, porque são poucos os pares formados de elétron-buraco. Então, esses portadores em minoria, eles não estão sujeitos a essa zona de depressão. Então, os elétrons que estão aqui em minoria, do lado P, devido ao comportamento intrínseco do semicondutor, eles vão ser atraídos aqui pelo potencial positivo e o mesmo com os buracos gerados pelos pares
do lado N que são atraídos. Então, isso gera uma corrente que nós chamamos dos portadores em minoria, que é chamada corrente de deriva. Então, vão haver as duas correntes no equilíbrio, as duas correntes são iguais e não há corrente líquida. Haverá sim corrente de difusão, corrente de deriva, mas elas serão iguais no equilíbrio. Tem um vídeo que eu coloquei aqui, que eu procurei, que vocês podem acessar esse site. Ele tem uma animaçãozinha das cargas se movendo. Bem, e o que acontece? A gente viu no equilíbrio. O que acontece se nós ligarmos uma diferença de potencial, uma bateria, de modo que o lado positivo fique ligado ao lado P da junção. E o lado negativo desta bateria vai ficar ligado do lado N. Bom, quando a gente liga a bateria dessa forma, os elétrons vão ter mobilidade, vão poder difundir para cá. E elétrons também podem vir para cá, que não ficará tão positivo. Assim, eles vão... os elétrons, as cargas negativas aqui vão poder se difundir e outras cargas negativas, por causa dos buracos, devido à dopagem, podem vir para cá e mais buracos poderão vir para cá. Então, dessa forma, a corrente de difusão, ela vai aumentar. Ela vai aumentar, quanto maior a tensão aplicada, mais ela vai aumentar. E ela vai ser muito maior do que a corrente de deriva e, portanto, vai haver corrente passando por essa junção. Por isso, a gente chama isso de polarização direta. Mas, se nós ligarmos, ao contrário, o lado negativo no lado P da junção e o lado positivo no lado N, isso vai acontecer, os elétrons não poderão difundir para cá, porque aqui é negativo, né, nem buracos para cá, e nem tem elétrons sendo ejetados aqui. Então, vai haver um acúmulo maior das cargas dos portadores, dessas cargas negativas do lado P e das positivas no lado N. E isso vai fazer com que a zona de depressão aumente, então vai ficar muito maior a zona de depressão. A corrente de difusão vai diminuir em relação ao que ela tinha no equilíbrio, e como a zona de depressão e o potencial, portanto, vai ser maior e o potencial também vai ser maior entre as zonas N e P, vai aumentar a corrente de deriva, só que a corrente de deriva, ela é uma corrente dos portadores em minoria, que são poucos, então um aumento dessa corrente vai ser muito pequeno. E o resultado é que a corrente é praticamente é muito perto de zero. Isso pode ser representado num gráfico. Se eu tenho o potencial positivo no lado P, a gente tem um aumento da corrente, e quando o potencial é invertido, a polarização inversa, essa corrente aqui está representado como zero, mas ela vai ser talvez uma corrente muito pequena que a gente pode desprezar. Essa junção, a junção PN, elas estão em todos os dispositivos eletrônicos, mas uma função direta, né, como funciona aqui, o nosso objetivo aqui é entender a física, né, o que acontece, né, por trás de tudo isso. Então, uma função dessas junções é trabalhar como um diodo retificador. Normalmente, a corrente de entrada nas tomadas são correntes alternadas, então a gente tem uma tensão que oscila, e os nossos aparelhos trabalham em corrente contínua. Então, um diodo, um simples diodo, ele faz com que a corrente passe, né? Quando com polarização direta passa, não passa com polarização indireta, tem corrente, não tem. Claro que não é assim que os aparelhos vão funcionar. Isso, existem, fazendo uma
usando uma ponte de diodos, outro, né, com 4 diodos, pode-se conseguir uma oscilação senoidal, semi-senoidal, né, sempre do lado positivo e sempre tendo corrente, e outras combinações, né, de diodos é capaz de fazer com que sempre haja alguma corrente tem que transformar isso em corrente contínua. Mas isso, claro, já é da parte da eletrônica, né? Mas o meu objetivo aqui é que vocês entendam como é que isso funciona, né? Então, o diodo ele está em todos os dispositivos eletrônicos e funciona assim, né? A difusão, corrente de difusão, corrente de deriva e assim. Agora, por último, eu gostaria de falar sobre o nível de Fermi, com o que acontece com o nível de Fermi na junção PN. Nós temos num semicondutor intrínseco, a gente tem o nível de Fermi exatamente no meio da banda de condução. Quando nós colocamos um dopante, né, uma impureza aceitadora, tipo P, a gente vai aumentar muito o número de buracos aqui na banda de valência. Então, a probabilidade de ocupação aqui embaixo diminui bastante. Com isso, o nível de Fermi vai se aproximar vai descer também, se aproximando da banda de condução, da banda de valência. Ele abaixou o nível de Fermi. Já num semicondutor tipo N, nós temos muito mais elétrons na banda de condução do que o número de buracos na banda de valência, que é o oposto que a gente tinha no outro caso. Então, isso aumenta muito a probabilidade de ocupação aqui e faz com que o nível de Fermi aumente. Aqui, atenção, ele não está no meio como estava aqui, tá? Ele aumentou um pouco. Agora, quanto ele se aproxima da banda de condução vai depender de quão dopado está o material. Né? Se ele está quanto mais dopado, mais ele vai se aproximar. Se ele for muito, muito, muito dopado, ele pode até chegar na altura da banda de condução. O mesmo também vai acontecer com o tipo P, só que no caso abaixando, e ele pode estar na banda de valência. Então, numa junção PN, né, a gente tem o tipo P, o tipo N e o nível de Fermi, né, na junção, ele vai ficar, ele vai ser aqui um contínuo, né? Então, são as bandas de energia no tipo P e no tipo N, elas são deslocadas. No tipo N, a banda de condução está mais abaixo e cada uma tem o nível de Fermi, aqui no caso mais perto da banda de condução, e no tipo P mais perto da banda de valência. Então, este foi o segundo vídeo da aula de hoje.